Irmãos, eu gostaria de falar, antes, se você puder, abra em 1 Reis. Desculpa, 2 Reis. Vinte, 1 e 2. Fala sobre o rei Ezequias, mas é um alerta para todos nós, no nosso dia a dia. Fala assim, por esse tempo, amém? Misericórdia, amém? 2 Reis 20. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque morrerá, você não vai escapar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que estejamos com os nossos olhos e ouvidos abertos à tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a reforma. Agora eu estou assistindo algumas séries que falam sobre reforma. A arte de organizar, tem a Marie, que ensina você a dar uma organizada na casa, E eu acho isso muito importante. Se você tiver oportunidade de assistir na Netflix, pode até dar uma olhada. E às vezes na nossa vida a gente tem de começar essa reforma. Eu me lembro quando minha mãe faleceu, que a gente tinha muita coisa, porque minha mãe estava numa enfermidade e precisava de mais lençóis e tudo. Então, eu lembro que quando ela faleceu, a Lia lembra disso. Eu quis me desfazer de muitas coisas. Já vi quem queria isso, quem queria aquilo, de roupa, de tudo. A única coisa que ficou da minha mãe, uma blusinha que remete a ela. Mas quis reformar no sentido de abençoar as pessoas, no sentido, ela tinha um convênio, já desmarcar as consultas e tudo. Então, às vezes, tem 5 motivos para a gente fazer alguma reforma. E dei o que eu pude. E hoje, eu vou pensando, assistindo essas séries, que eu tenho muita coisa. E ontem, eu também comecei a tirar as coisas, tem muita coisa para tirar. E dentro dessas séries tem a Marie Kondo, que é uma japonesinha, que ela pede para a gente tirar tudo do guarda-roupa. Aí tinha um casal que tirou, gente, sem brincadeira, de roupa, deu esse tanto aqui, ó. E ela manda tirar tudo do guarda-roupa. Olha exatamente o que você tem, o que você não usa, o que você gosta, e tinha de fazer essa triagem, E eles perceberam que eles tinham muito. Tinha gente que tinha 400 pares de tênis. E, às vezes, a gente tem que fazer uma reforma na nossa casa. E eu vi também muita roupa, muito calçado, e estou mandando embora, e estou fazendo para a gente ficar com o essencial, até na nossa cozinha. Então, 5 motivos para você reformar. Sempre traz um bem-estar. Acabar com um problema, Você acaba valorizando melhor o seu espaço, as suas coisas. A segurança, quando você faz uma reforma. Eu odeio coisa quebrada, gente. Coisa quebrada, luz quebrada, coisa pendurada, coisa vazando. Você melhora a segurança. E a oportunidade para mudanças, E por que eu li sobre o rei Ezequias? Porque pôr em ordem a nossa casa, em todos os aspectos, é importante. A gente ter uma casa que está em ordem, que não está toda bagunçada. A gente não sou exemplo de organização, não. Eu estou dizendo assim, que sempre é tempo para a gente aprender. Eu estou aprendendo a ser mais organizada. Então, a gente, na casa de Deus, na nossa casa, a gente ser mais organizado, isso é bom. Então, existiam algumas coisas que provavelmente Deus estava vendo na vida do rei Ezequias, que ele devia colocar em ordem, ajeitar as coisas, porque ele ia morrer. Mas a gente, no decorrer da história do rei Ezequias, a gente viu que ele orou a Deus, e Deus, não vamos dizer, mudou
a ideia, mas mudou a sorte dele, dando uma outra oportunidade. Aliás, que ele teve 15 anos para colocar a sua casa em ordem, né? Mas provavelmente ele deve ter colocado o mais rápido possível para aquela coisa que a gente falou de oportunidade, né? Do dia a dia, de melhorar a qualidade de vida, de tudo. Algumas coisas talvez ele estava, sei lá, fazendo errado, e Deus deu 15 anos de vida para o rei Ezequias. O que a gente pode aprender também? Eu lembrei de Josias, o rei Josias. Com 8 anos ele começou a reinar, e é muito interessante, 8 anos, uma criança começar a reinar, e a gente está na época das eleições, e a gente acha que, às vezes, um homem vai resolver, vai ter todas as reformas possíveis para a nossa vida, e não é assim. A gente tem que pensar que Deus está acima de todos, né, de tudo, e que Ele é que vai realmente fazer as reformas necessárias. Então, eu lembrei do rei Josias, porque naquela época eles tinham perdido a palavra de Deus. E o rei o rei Josias, dentro aí da sua infantilidade, nós estamos no mês da criança, mas foi um rei muito interessante, porque o passado dele, o pai, foi uma manhaca, né? Então, o pai foi, assim, ruim, mas ele mudou a sorte daquele povo no sentido de fazer as reformas necessárias. O que estava acontecendo, gente, naquela época? As pessoas estavam tendo outros deuses, sacrificavam as crianças, os pais sacrificavam os seus filhos para conseguirem as coisas. Então, estava tudo errado. Precisava de um norte, precisava de uma reforma muito forte naquele povo. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, mudou a sorte daquele povo através do rei Josias. Também nós lembramos do Neemias, na reconstrução do Muro de Jerusalém, que a gente já aprendeu aqui, o pastor já fez uma série sobre o Neemias, que eu amo. Se você não teve a oportunidade de ler, leia Neemias, que é muito legal, a firmeza que ele tinha de reconstruir todo aquele patrimônio, né? O que nós temos de reformar na nossa vida? O mais importante, será que é a nossa família, a nossa casa? O que nós temos na nossa vida espiritual que a gente tem de fazer uma reforma? Talvez ler mais a Bíblia, né? Talvez orar mais, estar mais atento ao que Deus quer nos falar a cada dia. Então, existem reformas, e a gente lembra também da reforma protestante, que será comemorada no final de outubro. E o que foi importante para mim, para você que está aqui, né? Porque a palavra de Deus estava sendo distorcida, e Deus mudou a nossa história a partir lá de Lutero e tudo da reforma, que a gente já conhece toda essa história, né? Mas teve de ter uma reforma porque as coisas estavam equivocadas. E hoje nós vivemos num tempo, irmãos, que as coisas, as informações estão muito equivocadas. Então, cada um está vivendo do jeito que quer, da maneira que quer, e a gente, sem ter um norte, olhar para o alto, né, e ver o que Deus quer reformar na nossa vida. Isso é muito importante. Por quê? Para que tenhamos uma qualidade de vida melhor. O que nós temos de reformar na nossa vida, na sua vida espiritual? É muito importante. E não só no quesito casa, no quesito que a gente acha que é superficial, mas às vezes a gente está acumulando muitas coisas aqui. Então, a palavra de Deus fala, não acumuleis tesouros na terra. Então, às vezes, a gente tem eu acho que eu estou envelhecendo e estou ficando mais assim, eu fico pensando, falei, minha mãe falava assim, quando eu morrer, eu vou deixar os pratos lavados. Ela deixou mais que os pratos lavados. Então, eu quero morrer e deixar tudo em ordem, com a graça de Deus. A gente não sabe quando Deus vai nos chamar, mas a gente tem de pôr em ordem a nossa casa. Que possamos pensar nessa volta
espiritual, nessa reforma que Deus dá essa oportunidade. Sabemos que a nossa sociedade está à beira de uma falência, precisa de uma reforma, né? Mas, acima de tudo, precisamos voltar a Deus, voltar ao primeiro amor, ao que é essência, o que é importante na nossa vida. Eu gostaria de convidar a todos que façam esse exercício durante a semana, ou hoje mesmo. Abra o seu guarda-roupa, né? Olha lá o que você tem. Olha o seu armário, você tem coisa demais. Eu estou tentando me desvincular, não é perfeito. Então, é muito interessante que o último episódio da série que eu vi ontem, os caras... Ah, sim, esqueci de falar. Tem uma série que chama Tiny House, que é você viver numa casa de 8 metros, com 2,40 de largura, 4,40 de altura. Então, chama Tiny, que é muito pequena, é magrinha, bem magrinha, tem de tudo. Só que, para sair da casa grande para a casa pequena, ele fala, ó, vê o que você pode tirar de casa. E foi muito interessante que uma mulher tinha 70 pares de calçado. Você vai escolher o que você gosta e o que você ama. Mas o que ama ficou 50 e o que gosta ficou 20, mas aí não cabia na casa, porque é uma tiny house. Então, o que a gente não leva nada desse mundo. O que você pode desvincular, o que você pode abençoar outra pessoa com aquilo. Nós vamos fazer esse exercício. Marinha, você tem muito tupperware? Não? Tem. Então, dá uma olhada se você tem muito tupperware, se você pode dar. Tem gente que tem tupperware e não usa. Porque, não, eu amo o tupperware, amo para ficar guardado. Não, ama para usar tudo. Tudo que você puder usar. Não, isso aqui eu vou usar. Tá bom, beleza? Vamos fazer esse exercício durante a semana? Hoje mesmo, Marinha, olha lá no seu armário que você tem demais, muita coisa. Se não tiver quebrado, pode trazer para a igreja que a gente faz o armário legal. Mas quebrado não, joga fora. Rasgado, joga fora, né? Trincado também. Vamos fazer uma reforma nesse mês da reforma. Vamos fazer uma reforma e, acima de tudo, uma reforma espiritual. O que eu posso melhorar? A começar em mim, a começar em você. O que nós podemos melhorar? E eu queria pedir de última hora para o Leandro. Eu quero voltar ao primeiro amor. Vamos cantar essa música? Dá, Léo, para a gente cantar essa música, que é um desafio para as coisas de Deus. O que eu posso melhorar, né? Que você possa voltar aos princípios do Senhor, amém?